Olá, vamos para mais uma aula hoje. O assunto é polinômios. O que significa a palavra polinômio? A palavra polinômio é de origem grega e o seu significado é prefixo da palavra polinômios, que é poli, significa vários, e o sufixo da palavra polinômios, que é nômios, significa nomes. Então, a palavra toda polinômios significa vários nomes. Porém, nós vamos substituir dentro da matemática a palavra nomes por termos. Então, polinômio significa vários termos. Os polinômios são expressões algébricas formadas por números, que são os coeficientes, e as letras, parte literal. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Exemplos. Vamos para alguns exemplos aqui de polinômios. O A, 3A mais B, tá? Então, eu tenho aqui os coeficientes. Quem são? O 3 e o 5. Quem são as letras? O A e o B. No exemplo B, x ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado y ao cubo. Quem são os coeficientes? O 1, o 4 e o menos 2. Quem são as letras? O x e o y, que é a parte literal. Isso, cada um deles com os seus expoentes. No caso aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x elevado à primeira potência, y elevado à primeira potência, x elevado ao quadrado e y elevado ao cubo. No terceiro exemplo, 25x ao quadrado menos 9y. Quem são os coeficientes numéricos? 25 e menos 9. Quem são as letras? O x e o y. No caso aqui, o x elevado ao quadrado e o y elevado ao quadrado, certo? Os polinômios são formados por termos. A única operação existente entre os elementos é a multiplicação. Quando o polinômio possui apenas um termo, ele tem um nome específico, que é monômio. Exemplos. 3x. Então, qual a operação existente? Quais são aqui os elementos que eu tenho desse termo? O 3, que é o número, e o x, que é a letra. A única operação existente entre o 3 e o x é a multiplicação. Então, ele é considerado um único termo. Se ele é considerado um único termo, ele recebe o nome de monômio. O B, 5ABC. O 5 é o quê? É o número. O ABC, as letras. A única operação existente entre eles aqui é a multiplicação, então ele é considerado um único termo. Se é considerado um único termo, também é um monômio. O C, x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Quais são os elementos que eu tenho? O 1, que está aqui na frente, é o coeficiente numérico, ele não aparece, mas ele existe. E o x ao quadrado, y ao cubo e z à quarta, ou seja, x, y e z, são as letras. Tá? Então, a única operação existente aqui entre eles é a multiplicação. Portanto, ele também é considerado um monômio, porque tem um único termo. Os binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, ou seja, dois termos. Só que eles têm que estar separados pela operação de adição, soma ou subtração. Exemplos. A ao quadrado menos b ao quadrado. Quais são os termos? Aqui, a ao quadrado e b ao quadrado. Qual a operação que está separando esses termos? A subtração. O B, 3x mais y. Quais são os termos? 3x e y. Qual a operação que está separando eles? A adição. O C, 5ab mais 3cd ao quadrado. Quais são os termos? 5ab e 3cd ao quadrado. Qual a operação que está separando eles? A adição. Então, quando eu tiver dois termos separados pela operação adição, soma ou subtração, eu tenho um binômio, tá? É um polinômio que recebe o nome específico de binômio.
Temos também aqueles que têm 3 termos, que também recebem um nome específico, que são os trinômios. Porém, esses termos, eles têm também estar separados pelas operações de soma ou subtração. Exemplos: x² mais 3x mais 7. Quais são os termos? x², 3x e 7. Qual a operação existente entre eles? A adição. Então, eu tenho 3 termos, 3 monômios. Se eu tenho 3 monômios, ele recebe o nome de trinômio. B, 3ab menos 4xy menos 10y. Quais são os termos? 3ab, 4xy e 10y. Qual a operação existente separando esses termos? A operação de subtração. Portanto, como eu tenho 3 termos, eu tenho 3 monômios, e ele recebe o nome de trinômio. Assim, m² vezes n mais m² mais n². Quais são os termos? m³ n mais m² mais n². Se eu tenho 3 termos, eu tenho 3 monômios, separados por que operação? A adição. Se eu não tiver nem a operação adição, nem a operação subtração separando esses termos, eu não posso considerar que seja, no caso, ou um binômio se tiver 2 termos, ou um trinômio se tiver 3. Eu só posso considerar como um polinômio, né, que tem uma classificação especial de monômio, binômio, trinômio, quando eles forem separados por uma soma ou subtração. Grau dos polinômios. O grau de um polinômio com uma variável, ele é identificado como? Nós vamos olhar pelo maior valor que o expoente da variável assume. Por exemplo, 2x² mais 3x. Qual é a variável desse polinômio? Na verdade, aqui, esse polinômio, a gente pode dizer que ele é classificado como um binômio, porque ele tem 2 termos separados pela operação de adição. Quais são os 2 termos? 2x² e 3x. Qual é a variável desse polinômio classificado como binômio? X. Qual é o maior expoente em relação à variável x? Aqui eu tenho x² e aqui eu tenho x, não aparece, mas a gente sabe que é x elevado à primeira potência. Então, o maior valor que eu tenho, o maior expoente é o 2. Portanto, o grau desse polinômio é 2, ou seja, polinômio de segundo grau. Olha o outro exemplo. 3z mais 4 mais 5z ao cubo. Quais são os termos? 3z, 4 e 5z ao cubo. Quais são os elementos que eu tenho, os termos que eu tenho? 3z, 4 e 5z ao cubo. Portanto, eu posso dizer que esse polinômio tem um nome específico. Ele é um trinômio. Qual é a variável desse trinômio? A variável é z. Qual é o maior expoente? Então, aqui, do 3z é 1 e do 4 não aparece, mas é possível a gente colocar? Sim. Por quê? Seria x, né, 4 vezes x elevado a 0. Por quê? Porque qualquer número, qualquer letra elevado a 0 é igual a 1. 4 vezes 1 dá o próprio 4. E aqui é o 3. Então, o maior expoente que a gente tem da variável z é o 3. Portanto, ele vai ser um polinômio de terceiro grau. Ainda falando sobre grau dos polinômios. Quando eu tenho mais de uma variável, como que eu faço para identificar o grau do polinômio? Eu vou ter que somar os expoentes das variáveis de cada monômio. E a maior soma dos expoentes vai determinar o grau do meu polinômio. Então, olha o exemplo. 3 mais 12x menos 2x y ao quadrado. Vamos lá. Quais são os termos? 3, 12xy e 2xy ao quadrado. Aqui, as variáveis ou as letras que aparecem são x e y. Então, nesse aqui, nesse monômio, x1, y1, no caso que são as letras, né, do coeficiente 12, eu vou somar. 1 mais 1, 2. Aí depois,
o outro monômio, que é xy ao quadrado, que são as letras, né, do coeficiente numérico 2. Quais são os expoentes das variáveis? 1 e 2. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Portanto, esse polinômio aqui vai ser um polinômio de terceiro grau, porque a soma dos expoentes das letras, no caso aqui do meu monômio menos 2xy ao quadrado, é igual a 3. Foi maior do que a soma dos expoentes das letras do outro monômio, que é 12xy. Tipos de polinômio. Os polinômios podem ser de dois tipos, completo ou incompleto. Quando que eles são completos? Ele vai ser completo quando a ordem dos seus expoentes for decrescente do maior para o menor e não faltar nenhum expoente na sequência. Exemplo: 3x à quinta, mais 2x à quarta, menos x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 5x elevado à primeira potência, menos 2x elevado a zero. Lembrando que, por que eu posso colocar aqui x elevado a zero? Porque qualquer número ou letra elevado a zero é igual a 1. Quando eu multiplico 1 por esse número, vai dar ele mesmo, correto? Qual foi a ordem aqui dos expoentes das variáveis? Primeiro, qual é a variável que aparece nesse polinômio? Variável x. Quais são os expoentes? Começou lá, ó, no 5. Depois, do próximo monômio, 4. Do próximo monômio, 3. Do próximo monômio, 2. Do próximo monômio, 1. E do próximo monômio, 0. Então, observe que os expoentes em relação à variável x seguem uma sequência o quê? Decrescente, que é dada por 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Dando continuidade aos tipos de polinômios, nós temos também os polinômios que são chamados de incompletos. O que é um polinômio incompleto? É aquele que vai faltar algum número na sua sequência de expoentes. Por exemplo, 3x à quinta mais 5x à primeira menos 2x elevado a zero. O que está faltando? Ou seja, quais são os expoentes que estão faltando? Se a gente pensar que um polinômio completo, ele precisa começar do valor do expoente maior e ir para o menor, em ordem decrescente, ele começou em qual expoente? No 5. Então, o próximo teria que ser quem? O 4. Depois o 3, depois o 2, depois o 1 e o 0. Então, a forma completa desse polinômio ficaria assim: 3x à quinta, mais 0x à quarta, mais 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 5x à primeira, menos 2x elevado a zero, certo? Ou seja, os expoentes que faltaram em relação à variável x foram x à quarta, x ao cubo e x ao quadrado. Por isso, ele é considerado um polinômio na sua forma incompleta. Aí algumas pessoas devem estar se perguntando, mas por que eu coloco 0x à quarta, 0x ao cubo e 0x ao quadrado? Porque quando eu multiplico o 0 por x à quarta, dá zero, ou seja, ele não existe, por isso que não está aparecendo aqui no meu polinômio da forma incompleta. Quando eu multiplico 0 por x ao cubo, mesma coisa, dá zero, então ele não está aparecendo. Quando eu multiplico 0 por x ao quadrado, também dá zero, por isso ele não aparece. Tudo bem? Tá? Por enquanto foi isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de polinômios. Se você gostou da aula de hoje, dê um like e se inscreva lá no nosso canal. Obrigada!